versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra sirva para nós, ó Deus de força, que esta palavra sirva para nós de refrigério, que essa palavra sirva para nós, Senhor, de direção, para que nós possamos fazer a tua vontade. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Esses dois versículos nos mostram toda a obra que o Senhor fez, mas nós vamos chegar nele no final da mensagem. Para dar base a essa palavra, eu quero trazer para vocês a visão de Jesus como bom pastor em João 10. Mas o que eu quero que você entenda? O pastor das ovelhas, no sentido lá do campo, era aquele responsável ou aquela responsável, porque havia tanto pastores quanto pastoras de ovelhas. Eles cuidavam daqueles animais. A missão do pastor era proteger as ovelhas. A missão do pastor era cuidar das ovelhas. Então, o serviço dele ou dela não era fácil. Eles viviam num lugar onde haviam animais ferozes. E esses animais, eles iam atrás das ovelhas. O próprio Davi, o rei de Israel, ele disse que quando ele era pastor de ovelhas, sempre vinha um urso e sempre vinha um leão. Então os leões atacavam as ovelhas, os ursos atacavam as ovelhas, e Davi relata que ele tinha que proteger as ovelhas, ele tinha que lutar, ele tinha que espantar aqueles animais para proteger as ovelhas. Há aqui também uma figura de uma pessoa que não era o pastor legítimo das ovelhas, mas era o que a Bíblia chama de mercenário, era um contratado, era um freelance, era uma pessoa que estava ali para tomar conta das ovelhas por um dia, por um mês, enfim. Essa pessoa, está claro que ela não arriscava a vida pelas ovelhas. Se algum animal feroz atacasse, o que acontecia? Essa pessoa deixava o animal levar uma ovelha e saía com o rebanho daquele local. Pelo menos uma ovelha morria. Porque o mercenário,
ele não tinha a visão de cuidar daquelas ovelhas. Então, para ele, se morresse uma ou duas, não fazia muita diferença. Só que para o pastor verdadeiro das ovelhas, tinha diferença. Ele não podia perder nenhuma ovelha. Por isso que ele arriscava a vida dele, lutando contra os outros animais para proteger as ovelhas. E havia uma relação entre o pastor e as ovelhas, porque as ovelhas, elas são animais que não enxergam direito. Então, elas vão muito pela voz do pastor. Então, aquilo que o pastor falava, à medida que ele chamava as ovelhas conhecendo a sua voz, elas seguiam aquele pastor por onde ele guiava aquelas ovelhas pelos pastos, pelos campos, até chegar no curral, que era o lugar onde ele protegia e guardava aquelas ovelhas durante a noite. Havia também algumas cidades um lugar comum de deixar as ovelhas à noite, onde todos os pastores chegavam ali, abriam a porta daquele curral e guardavam as ovelhas ali durante a noite. Depois, no outro dia de manhã, ele chegava lá e chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas vinham. O outro pastor chegava, chamava as dele e assim por diante. Dentro desse cenário rural, eu quero que você compreenda que as ovelhas não tinham como sobreviver sem a figura de um guardião, sem a figura de um pastor. Nós, irmãos, somos colocados na palavra de Deus como ovelhas de Cristo, como pessoas que seguem ao bom pastor, que é Jesus. Essa é a nossa figura aqui, para que nós possamos entender as comparações que Jesus fazia. João 10, 1 em diante diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o que acontece? Além do perigo dos animais, ainda tinham os ladrões. Ainda tinha os ladrões que roubavam as ovelhas. O ladrão, ele não entrava pela porta do curral, mas ele pulava a cerca para roubar as ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Preste atenção nessa figura do ladrão que quer roubar as ovelhas e do pastor que quer cuidar das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O porteiro, que é aquele guardião principal daquele curral, ele conhece o dono das ovelhas, o pastor das ovelhas, e ele abre a porta. Quando ele abre, o pastor, como eu disse anteriormente, chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas vêm e começam a segui-lo. Vai construindo isso na sua mente. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós, na presença de Deus, somos como estes animais, que nós não conseguimos enxergar as coisas direito. Nós não conseguimos entender o mundo da maneira correta. Por isso que nós precisamos de um guia. Por isso que nós precisamos de um pastor. Por isso que nós precisamos de instrução. Veja, tudo que você sabe, você aprendeu com outra pessoa. Por exemplo, o Enzo, que é o mais novinho entre nós aqui, ele não sabe nada, embora ele já está meio espertinho, mas ele ainda não sabe nada, ele está aprendendo. Já quando você pega uma criança maior, você vê que ela já começa a aprender as coisas, daqui a pouco ela começa a falar, ela começa a andar, tudo incentivado por outros seres humanos. Tudo que você sabe, você teve que aprender. Ou seja, hoje nós temos possibilidade de aprender a todo momento. Se você tem um celular, você tem um aprendizado 24 horas por dia.
você pergunta aqui na internet e tem alguém que está fazendo. É uma receita? Tem. É uma pintura? Qual é a melhor tinta? Tem. Tudo que você imaginar que você perguntar ali no celular, vai aparecer alguém explicando, vai aparecer alguém ensinando. Então, nós construímos o nosso conhecimento a partir do ensinamento de outras pessoas, porque nós precisamos dessa construção. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de alguém para nos guiar na vida. Nós precisamos de alguém para nos guiar neste mundo, porque se nós não tivermos um guia, nós ficaremos perdidos. Irmãos, teve um cidadão aí que se intitula coach. Ele foi para um lugar que eu via da casa da minha mãe todo dia quando eu acordava, que é o Pico dos Marins. Esse Pico dos Marins é uma montanha muito perigosa. E esse cidadão reuniu um grupo de pessoas e foi subir o Pico dos Marins, aquela montanha. E o que aconteceu? Choveu. E aí eles perderam totalmente o rumo em cima da montanha, porque eles não tinham levado um guia experiente. Sabe por quê? Se eles fossem procurar um guia da montanha dos Picos dos Marins, a primeira coisa que o guia ia falar para ele é o seguinte: olha, não é época de subir a montanha, porque é época de frio, é época de chuva, é época de neblina, não dá para subir agora. Mas como ele não procurou um guia, ele subiu por conta própria, levando pessoas com ele. E sabe no final dessa história? Tiveram que pedir resgate do corpo de bombeiros. Se o corpo de bombeiros não subisse lá para resgatar eles iam ter problema. Mas tudo isso porque esse cidadão resolveu subir a montanha sem um guia. Irmãos, a nossa vida é assim. Se você decidir subir a montanha da vida sem o guia que é Cristo, provavelmente você pode enfrentar uma tempestade e passar dificuldades sem ter alguém para te instruir, sem ter alguém para te guiar. Se você, por exemplo, resolver comprar um barco e sair por aí no mar, se você não tiver um marinheiro experiente, pode ter certeza que você vai ter problema, porque não é assim que as coisas são feitas. Eu não posso me meter em fazer alguma coisa que eu não sei. Eu não posso me meter em tentar realizar uma obra que eu não sei como ela é feita. Porém, na vida, algumas pessoas cometem esses erros, mas são raros. Só que na parte espiritual, irmão, as pessoas estão querendo se guiar. As pessoas dizem assim: pode deixar que eu entendo tudo. Igual, vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo acha que sabe como é ser pastor. Todo mundo acha que sabe o que deve ser pregado, o que deve ser falado, o que deve ser ensinado. E aí a pessoa ela vai se enchendo tanto que ela diz assim: ó, eu sei e eu não preciso mais de instrução, eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais de um guia para a minha vida. Agora eu mesmo vou me guiar, eu mesmo vou decidir as minhas coisas e eu mesmo vou resolver tudo. Na parte espiritual, irmãos, até mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus estão abandonando Jesus, estão se distanciando dos caminhos do Senhor, porque quando Jesus chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas o seguem, para que elas possam ter direção, para que elas possam ter rumo, para que elas possam ter alguém para cuidar delas. Se você na vida quer ter direção, então mantenha-se ouvindo a palavra de Deus, mantenha-se em comunhão com os irmãos, mantenha-se na presença de Deus, mantenha-se na direção do Senhor. Mas
Se na vida você quiser ficar perdido ou perdida, se você quiser se perder, é só você assumir o controle e achar que você pode ir para onde você quiser, e achar que você pode tomar suas decisões, e achar que aquilo que a palavra de Deus diz não é tão certo assim, e começar a seguir outras instruções, começar a ouvir outras vozes. Então você, eu, qualquer pessoa vai ficar perdido na vida. Quantas pessoas nós conhecemos que se perderam na vida? Quantas pessoas nós conhecemos que tinham um rumo, que tinham um caminho, mas de repente aquelas pessoas saíram do prumo, aquelas pessoas saíram do caminho, aquelas pessoas deixaram de seguir ao Senhor, e neste momento elas estão perdidas. Elas não sabem quem elas têm que ouvir, elas não sabem a opinião de quem elas têm que ouvir, porque são muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje, querendo ser pastor da sua alma. São muitas pessoas querendo guiar a sua vida e dizer para você como você tem que viver, dizer para você como você tem que falar, dizer para você como você tem que se comportar. Então muitas pessoas querem ser bispos da sua alma, querem ser pastores da sua alma. Só, irmãos, que existe apenas um pastor, e este pastor é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos guiar, só Ele pode nos levar ao lugar que Ele deseja para nós. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É isso que nós temos que fazer: fugir dessas vozes estranhas, fugir dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Olha aí, irmãos, o problema. O problema do que eu falei até aqui é que muitas pessoas não entendem, e elas acham que pela inteligência, pela capacidade que elas têm, elas podem tomar suas próprias decisões, elas podem fazer as coisas do jeito delas. Eles não entenderam o que Jesus explicou, e a pergunta serve para mim: eu estou entendendo o que Jesus está ensinando? Eu estou entendendo o que a palavra de Deus está falando? E aí, irmãos, a Bíblia nos mostra que tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele falou: agora olha para mim, é por mim que você tem que entrar, é por mim que você tem que passar. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos, e é o que Jesus fala para cada um de nós. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora, o que acontece com aqueles que são ladrões e salteadores e tem pessoas seguindo eles? Porque eles são do mesmo material que ele. Eles seguem a mesma visão errada, eles seguem o caminho errado. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus chamava sempre a atenção para isso, para aquelas pessoas que não queriam o bem deles, que não queriam ajudá-los, mas queriam atrapalhá-los. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha o que Jesus mostrou: entrem por mim, não escutem a voz dos estranhos, permaneçam ouvindo a minha voz. Isso, irmãos, quer dizer que nós temos que permanecer aqui na palavra de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos sair desta palavra, que nós temos que seguir esta palavra todos os dias, que nós temos que nos alimentar desta palavra, que nós temos que viver por esta palavra. O ladrão
não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui está, irmãos, a diferença. Você descobre fácil se você está ouvindo o pastor e bispo da sua alma, que é Jesus, ou se você está ouvindo o ladrão e o salteador. O ladrão, ele quer destruir tudo que você tem. Ele quer acabar com aquilo que você tem. Mas Jesus não, Ele quer acrescentar vida e vida com abundância. O Senhor acrescenta vida para nós. O inimigo quer tirar a vida de nós, ele quer roubar a nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer nos dar a vida e Ele enfatiza: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Irmãos, essa é a diferença clara que Jesus mostrou. O mercenário, ele vai querer alguma coisa de você. E aí, depois que o mercenário se estabelece na vida de uma pessoa, vem depois o lobo. Então, a questão de que ele está nas mãos do inimigo, de quem está seguindo aí as filosofias do mundo e seguindo as ideias que as pessoas estão passando, ela está na mão do mercenário e daqui a pouco vai para a boca do lobo. Porque o final de quem está sendo cuidado pelo mercenário é cair na boca do lobo. Então não existe, irmão, nenhuma perspectiva de vida a não ser na presença de Jesus, a não ser seguindo o bom pastor. Ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos fazer parte do seu aprisco, para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino. Então você é ovelha de Jesus Cristo. Você segue a voz de Jesus, você segue a presença de Deus. Irmãos, aqui é uma coisa simples: você escuta e você segue. Olha o sentido que Deus usa, é o da audição. Quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, de estar em contato com o que Jesus falou, é porque essa pessoa, ela prefere ouvir o mercenário. O mercenário, ele vai falar coisas que não estão na palavra de Deus. O mercenário, ele vai enganar de uma maneira para que depois a pessoa caia na boca do lobo. Mas enquanto, irmãos, o mercenário está falando, ele está falando palavras agradáveis, ele está falando palavras gostosas de ouvir, ele está tratando a pessoa bem, ele está elogiando, ele está ali cativando, porque ele fala bem. Irmãos, é espetacular esse período que nós estamos vivendo da pré-eleição. A gente escuta os políticos falando, como eles falam bem. Os homens falam bem demais, as mulheres falam bem demais. Só que 99% deles falam é mentira. É mentira. Só que eles falam, o povo delira. Olha que palavras maravilhosas. Porque eles sabem falar bem. É isso que nós precisamos entender. Os mercenários, as pessoas que vocês viram aí essa semana, que a polícia prendeu uma quadrilha do golpe do bilhete premiado. Irmãos, esse golpe, olha só, pegou várias pessoas. Eles andam
bilhete da loteria premiado. E o que a pessoa fala? Normalmente o valor do prêmio é 400 mil, é 300 mil. E ele diz assim: olha, eu ganhei na loteria. E o bilhete falsificado é igualzinho o verdadeiro. E a pessoa olha aquilo e ela fala assim: olha, eu não posso fazer a retirada desse prêmio. Eu preciso de alguém para retirar esse prêmio. E aí começa um engano, porque a pessoa, ela vai ouvindo aquelas palavras, mas só que para retirar o prêmio, ela pede dinheiro, ela pede uma quantia de dinheiro, e a pessoa acaba passando a quantia de dinheiro. Aí começa a chegar outra pessoa e fala: olha, você ganhou. Só que é golpista também. Essas pessoas, elas dão golpe em vários estados. Elas são mercenários e mercenárias, estelionatários. A conversa do estelionatário é gostosa de ouvir, porque eles sempre começam te elogiando, eles sempre começam falando bem de você. O estelionatário espiritual, irmão, é aquele que diz para você assim: olha, você tem muito talento, você é uma pessoa especial, Deus, Ele tem algo grande para fazer na sua vida, e se você permanecer no lugar onde você está, você não vai crescer. Mas se você vier para cá, se você fizer parte do nosso grupo, nós vamos fazer você crescer, nós vamos fazer você chegar lá. E eles começam a desmerecer depois aonde você estava, aonde você ouviu a palavra, aonde você aprendeu a palavra de Deus, aonde você foi batizado nas águas, aonde você recebeu o Espírito Santo de Deus. E eles vão tentando te explicar que lá onde eles estão é a oitava maravilha do mundo, e vão botando você para cima. E aí, irmão, aqueles incautos, eles caem, porque o mercenário, ele quer a pessoa de qualquer jeito. Então ele mente, ele fala em verdades, mas só que são em verdades gostosas de ouvir, como nós estamos vendo no meio político. As pessoas falam as coisas que o povo quer ouvir. Então as pessoas ficam lá, todas olhando, assistindo e gostando. Mas preste atenção numa coisa: o pastor e bispo da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. Então não dê ouvidos aos mercenários. O mercenário, ele não vai te maltratar, muito pelo contrário, ele vai te tratar bem. Irmão, abre os teus olhos. O pedófilo, a pessoa que pratica pedofilia, ele dá bala para as crianças, ele dá brinquedo. Você está entendendo? Se você tem criança e tem sempre alguém que dá lá alguma coisa para ela que você não tem muita coisa, você abre os olhos, porque ele ganha a pessoa. Você acha que ele ganha a criança como? Oferecendo presentes, doces, balas, e eles vão brincando com a criança, e eles vão envolvendo a criança até cometer o abuso. Irmão, nenhum abusador vai agredindo a pessoa de primeira. Ele vai enganando, ele vai conversando, ele vai falando, ele vai elogiando, ele vai tratando bem, ele vai se mostrando solícito para depois abusar. Então, essa conversinha mole, macia, toda frufru, toma cuidado, abra os seus olhos, veja que isso não é de Deus. Mas quem é que vai ver isso, irmão? É você, sou eu. Se alguém chegar te elogiando, te tratando bem, te colocando lá em cima, toma cuidado. Por quê? Essas pessoas que são usadas pelo inimigo, elas vêm para as nossas vidas para roubar, matar e destruir. Só Jesus tem vida para nos dar. Só Jesus tem vida para nos entregar. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida
pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por favor, diga-se comigo: um rebanho e um pastor. Todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos, Jesus pregou que Ele é o bom pastor. E sabe o que aconteceu? O povo começou a discutir entre si. Uns acreditavam nele e outros não. Ao invés das pessoas abraçarem Jesus e seguir a Jesus, o que elas estão fazendo? Elas estão discutindo, elas estão brigando, elas estão uma querendo puxar para um lado, outra puxar para o outro. Hoje, irmão, nós temos uma coisa para fazer: ouvir a voz do Senhor e seguir ao Senhor Jesus. Se você quiser passar bem por essa vida, faça isso e o Senhor vai te abençoar. O nosso texto principal diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Diga-se comigo: o Senhor Jesus morreu em meu lugar para que eu viva em justiça. Então, irmão, você está no caminho da justiça. Você está no caminho daquilo que é certo. Você está no caminho daquilo que é correto. Você está no caminho daquilo que agrada a Deus, que honra a Deus. Você já está entendendo, né? Que o caminho da injustiça, do engano, do erro, de passar a perna dos outros, é o caminho do salteador, é o caminho do ladrão, é o caminho da mentira. Mas o caminho de Jesus está aqui, ó: mortos para os pecados, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Nós já fomos curados do pecado, nós já fomos curados do engano. Então nenhum enganador vai nos enganar, nenhum mentiroso vai nos levar para a mentira, porque nós temos em nós a justiça de Deus. Nós vivemos para a justiça. Por isso que tudo que é estranho ao seu ouvido, que for para o engano e para o erro, você corta. Você diz: eu não vou. Você diz: eu não quero. Você diz: eu não faço parte. Porque eres como ovelhas desgarradas. No passado, lá quando você não estava na presença de Jesus, eles podiam até te enganar. Mas hoje não. Hoje, olha o que a Bíblia diz: agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. O que os enganadores querem? Nos afastar de Jesus. O que os enganadores querem? Nos desviar daquilo que é a voz de Cristo. Mas hoje eu te digo: nós permaneceremos na voz do nosso pastor, do bispo da nossa alma, daquele que cuida de nós, daquele que olha para nós, porque nós, irmãos, estamos na sua presença. O salteador vem, o lobo está lá fora, está todo mundo rodeando, estão falando isso, estão falando aquilo, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Irmão, eu não me importo com o que estão falando, eu me importo com o que Jesus está falando. Então você segue ao pastor e bispo da sua alma, e você ignora todas as vozes dos estranhos, todas as informações estranhas ao Evangelho de Jesus, que está aqui na Bíblia Sagrada. Tudo que não for da justiça, que não for do certo, você não faz parte.
está na presença de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço